Boa noite, pessoal. E espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as negociações da Ucrânia, né? Das delegações dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia que estão para negociar a paz. A gente já percebe de primeiro momento que nada disso dará certo. Pode ser que venha a dar certo, bom, pode ser, mas nesse momento o entendimento é de que não dará certo. Nem a Rússia concordará com os termos do acordo e nem a Ucrânia concordará com os termos do acordo. A gente vê aí uma investida muito violenta dos Estados Unidos com relação aos outros países, a agressividade muito grande. Inclusive aí os meios de comunicação, as mídias internacionais falando aí da declaração do vice-presidente, né, J.D. Vance, que falou que vai ter a Groenlândia de um jeito ou de outro, né, muito violentamente. Desculpa. Também tem falado em invadir o México, em anexar aí também o Canadá. E é bom que o resto do mundo se prepare, né? A Europa se prepare e o Brasil também, aqui a América do Sul, se prepare, a Central, porque se ele fizer isso, com certeza a ideia dele é tomar todo o continente americano e anexar todo o continente americano aos Estados Unidos, né? Então, e eu não vou dizer que não consiga fazer isso, né? Ele é uma superpotência, enfrentará muitos problemas, com certeza, mas guerra é guerra, né? A gente não sabe o que está vindo por aí. Bom que o Brasil se prepare para essa guerra, mesmo que ela não venha, que se for possível que saia do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e comece a preparar as suas também, né? Porque eu sei que se fizer isso também terá retaliação, mas é hora do Brasil começar sutilmente a se preparar para essa guerra, né? E aí a gente viu no editorial que saiu hoje no The Kyiv Independent, né, onde fala que em qualquer negociação, uma das armas mais poderosas é o conhecimento. Nesse sentido, Steve Witkoff é intencionalmente desarmado, ou seja, desprovido de conhecimento. Eu vou pedir aos amigos que deixe o seu like, que curtam aí, que ajude o canal a crescer, que compartilhe com seus amigos, que comentem e se inscreva também no canal. Isso é muito bom e à medida do possível eu farei o mesmo com vocês, ok? Um forte abraço aí, vamos continuar aqui. E esta está funcionando perfeitamente para a Rússia, porque a Rússia tem feito propaganda e que aparentemente esse negociador dos Estados Unidos não entende nada de Ucrânia, né? A entrevista com Witkoff, enviado especial de Trump, deu a Tucker Carlson alguns dias, né, a Tucker Carlson, revelou uma verdade que foi percebida de forma especialmente amarga aqui na Ucrânia. Diz o editorial. A entrevista de Witkoff, enviada especial de Trump, demonstrou na negociação onde tudo está em jogo, falta de conhecimento da Ucrânia. O aliado mais poderoso da Ucrânia é representado por um homem que ou não sabe quase nada sobre a Ucrânia ou entende lamentavelmente mal. Além disso, o vácuo resultante está sendo preenchido com propaganda que os russos alimentam para ele. Observar isso de Kiev, sabendo que Witkoff está entre as pessoas que decidem o futuro da Ucrânia, foi preocupante e assustador, diz o editorial. Embora Witkoff, o enviado especial de Donald Trump para o Oriente Médio, ainda não tenha sido oficialmente nomeado para liderar as negociações com a Rússia, informalmente ele deixou de lado o enviado russo Kate Collin
Isso aconteceu devido ao seu sucesso na intermediação, né, do cessar-fogo entre Israel e Gaza, que desmoronou. Alguém se pergunta se sua abordagem ao acordo do Oriente Médio foi tão desprovida de conhecimento factual quanto sua tática com a Rússia. Na entrevista, Witkoff revelou duas coisas importantes. Uma é sua aparente paixão pelo presidente russo Vladimir Putin. Nenhuma surpresa aí, já que parece ser um requisito de trabalho para qualquer um na atual administração dos Estados Unidos. Witkoff elogiou Putin por respeitar Trump ao encomendar um retrato dele feito por um renomado artista russo e por orar por Trump após sua tentativa de assassinato. Ele e Carlson contrastaram isso com o comportamento desrespeitoso do presidente Volodymyr Zelensky em relação a Trump durante a infame reunião do Salão Oval. A arrogância dos países pequenos, brincou Carlson, a ignorância dos homens pequenos. Gostaríamos de dizer de volta a ele. Aqui está nosso editorial sobre aquela reunião. Nesse editorial, uma coisa importante é que os meios de comunicação, as mídias, elas falam que tudo aquilo que aconteceu naquele dia 8 de março, foi planejado. Tudo aquilo foi planejado. Colocar Zelensky naquela situação defensiva foi o propósito do Donald Trump e do vice-presidente. E a ideia dele era justamente tornar Zelensky pequeno para colocar o Zelensky numa mesa de negociação futuramente bastante diminuído. Não funcionou. Aquilo só fez Zelensky crescer diante da Europa, fez Zelensky crescer diante da população ucraniana e fez Zelensky crescer diante do mundo. O mundo viu que Zelensky foi humilde, tentou de todas as formas defender a Ucrânia e não conseguiu, né? E teve aqueles problemas todos com o Trump. Então assim, mas depois de elogiar Putin, Witkoff passou a revelar algo ainda pior, sua total falta de conhecimento sobre a Ucrânia e a guerra. No centro deste conflito, disse Witkoff, está o destino dessas chamadas 4 regiões. Ele tentou listá-las, mas falhou vergonhosamente. Donbass, Crimeia, ele começou. Luhansk, Carlson acrescentou prestativamente. Sim, Luhansk, disse Witkoff e outros dois. Demonstrava que ele não conhecia nenhuma das regiões, né? Que é ali está Donbass, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, né? Nenhum desses dois homens que têm opiniões fortes sobre a Ucrânia e a Rússia, e no caso de Witkoff, o poder de ditar seus futuros, sequer sabe os nomes das regiões conflituosas da Ucrânia, que a Rússia declarou serem suas. Aqui vai uma cartilha para Witkoff e Carlson. As 4 regiões que eles estavam tentando lembrar são Oblast de Donetsk, Oblast de Luhansk, Oblast de Zaporizhia e Oblast de Kherson. Oblast é uma região como um estado, mas com menos autonomia. Essas regiões sofreram a maior parte da agressão russa, sangraram e perderam inúmeras vidas e cidades. O mínimo que elas merecem é que as pessoas se lembrem de seus nomes, diz a pessoa do editorial. Todas as 4 regiões são parcialmente ocupadas pela Rússia, mas em 2 delas, Kherson e Zaporizhia, a Ucrânia controla as capitais regionais. Donbass é um nome não oficial da região que abrange o Oblast de Luhansk e Donetsk. A Crimeia, que Witkoff tentou colocar na mesma linha, é uma entidade separada, uma 5ª região. Foi ilegalmente anexada pela Rússia em 2014. A anexação não foi reconhecida pela comunidade internacional. No entanto, a confusão de nomes não foi a questão mais preocupante na entrevista do enviado especial.
Na próxima curva, o Pskov diz que as regiões eram de língua russa e houve referendos onde a esmagadora maioria das pessoas indicou que quer estar sob o domínio russo. Essa é uma mentira perigosa, segundo o editorial. Essas declarações visam mostrar que as regiões parcialmente ocupadas pertencem à Rússia, de qualquer maneira, e, portanto, deveriam ser entregues à Rússia, sem problemas. Então, os Estados Unidos deveriam ser entregues à Grã-Bretanha, ao Reino Unido, porque os Estados Unidos, assim como o Canadá, assim como a Austrália e outros países mais, falam inglês, né? Que é a língua mãe lá da Grã-Bretanha. Então, eles deveriam ser anexados pela Grã-Bretanha, segundo as mídias, né? Eles estão entre os segmentos mais frequentes que a Rússia e seus agentes têm usado para justificar as reivindicações russas sobre a Ucrânia. Mas ouvi-los de uma pessoa com influência direta no destino da guerra é novo e preocupante. Qual é a realidade? A verdade é que muitas pessoas na Ucrânia, especialmente nas áreas leste e sul, falam russo como primeira língua. Eles não são russos étnicos, são ucranianos que falam russo como consequência de longos anos de erradicação da língua ucraniana. Primeiro pelo Império Russo, depois pela União Soviética e sua substituição pelo russo. Ainda assim, eles não tiveram sucesso total. E mesmo nas regiões mais afetadas, as pessoas geralmente falam uma mistura de duas línguas. A parcela de falantes de ucraniano vem crescendo desde o ataque da Rússia em 2014 e mais ainda, desde a invasão em grande escala em 2022, à medida que as pessoas optam por mudar para o ucraniano. Importante para ucranianos falantes de russo, a língua não é um marcador de afiliação ou fidelidade política. Para simplificar, ucranianos podem falar a língua russa e odiar a Rússia ao mesmo tempo. Há soldados ucranianos falantes de russo lutando contra a Rússia nas trincheiras. Por fim, há ucranianos trabalhando em Kiev, independente, cuja primeira língua era o russo, e eles são muito menos pró-Rússia do que alguns enviados especial. Então aí nós temos aí esse editorial. Ele é um editorial longo, né? É um editorial assinado pelo o Independente de Kiev, né? Então é um editorial bem longo, bem grande, mas que tem por objetivo falar do erro que o enviado de Trump está cometendo contra a Ucrânia, né? Ele não conhece, nem ao menos conhece as regiões ucranianas, para que ele possa mediar conflitos entre Ucrânia e Rússia.